Ah, que legal, hein? Bom demais ter você por aqui. Estamos chegando mais uma vez aqui no nosso canal com o cenário da bola. Afinal de contas, precisamos desfilar as informações desse cenário da bola do futebol. E para me acompanhar mais uma vez é você, Nilson Duarte. Porque estou sempre junto com você, hein? Porque sozinho eu não dou conta. Ótima semana para todos nós, ótima segunda-feira. Vamos repercutir, não é, Carlinhos Nau? Tudo que aconteceu É. no fim de semana e o nosso assunto favorito, Esporte Clube São Bento, que empatou em casa diante do Rio Branco. Tudo isso e muito mais aqui nos nossos assuntos, hein, Carlinhos Nau? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Você que já está no canal, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Carlinhos Nau e Nilson Duarte com o cenário da bola toda semana, segunda e quinta. E essa semana é especial com feriado prolongado. Infelizmente o São Bento não conseguiu a vitória que o levaria à liderança do grupo 4 da Copa Paulista, Nilson. E o Brasileirão que está pegando fogo, hein? O Cruzeiro jogou o Corinthians numa situação difícil. Palmeiras vence o Bom Bahia em casa, encosta no Flamengo, tá junto com Botafogo. Esse Brasileirão tá bom demais. Agora, para falar de outro assunto, eu chamo você, Nilson Duarte, e o Brasil na Copa América. Pula essa parte. O Brasil na Copa América era melhor ter ido assistir ao filme do Pelé, não é? Dorival Júnior foi muito mal nessa Copa América, muito mal. Para mim, convocou mal, escalou mal, mexeu no time de uma maneira ruim também. Tudo bem que a safra não é boa, Carlinhos, não, mas o resultado, o Brasil não é time para ficar nas quartas de final de uma Copa América e para figurar, e aí sem culpa do Dorival, por todo o conjunto da obra errada, em sexto lugar nas eliminatórias. O Brasil estará na próxima Copa do Mundo em virtude do número grande de vagas para a América do Sul, mas é um sinal de alerta absurdo. O Brasil foi dominado pela Colômbia e não teve condição de buscar um gol mesmo jogando por mais de 15 minutos como homem a mais diante do Uruguai. Eliminação carimbada. A vaga do Uruguai é justa. E o Canadá nas quartas de final, é isso? Na semifinal. Semifinal, brincadeira? semifinal aí. Canadá, rapaz, é brincadeira, hein? Viu, Nilson. Ô Carlinhos, mas se não fosse o Canadá, seria a Venezuela. Eu não sei o que seria pior para o Brasil, na verdade, respeitando todo mundo, mas... Ou Equador, né? Não sei. Na verdade, o confronto foi Canadá e Venezuela, um confronto que foi para a cobrança dos pênaltis também, tempo normal 1-1, então ou Canadá ou Venezuela estaria de um lado da chave já avançando e o Brasil ficou pelo caminho. E é justo, tá? É justo, não tem o que é incontestável a eliminação brasileira. É verdade. Olha, eu cravo aí uma final Colômbia e Argentina, mais para a Argentina, atual campeã do mundo. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, será que essa seleção convocada era a real da cabeça do Dorival? Ou o Brasil tem dessas coisas faz muito tempo? Vamos deixar isso para lá e vamos falar do Bentão? Eu acho que é melhor. Eu já emiti minha opinião ao microfone, aqui no cenário da bola e em outros lugares que a gente que deixam a gente emitir opinião. Para mim, o desempenho do Brasil, só para fechar essa comanda rapidamente, vamos falar do São Bento, que é muito mais importante para a gente que a seleção brasileira, mas o Dorival, ele está numa situação em que, se ele convoca, se ele treina, se ele escala e se ele faz as substituições, ele deveria pedir a conta porque o trabalho foi horroroso, ridículo. E se ele não faz tudo isso, por toda a história que tem o Dorival no futebol brasileiro, se não é ele quem convoca, se não é ele quem escala, se não é ele quem faz as substituições, se existe alguma interferência, ele também tem que pedir a conta e ir embora. Então a minha opinião é que a seleção brasileira deveria mudar de técnico. Bom, e aí quem seria o novo técnico da seleção? Como diz o outro, interrogação, pula essa parte. Abel, vem, larga o Palmeiras, Abel, vem treinar o Brasil, Abel, vem buscar o Hexa com a gente aqui, Abel Ferreira. Não. Deixa o Abel tranquilo lá no Palmeiras. Nilson Duarte, 1.200 e alguns torcedores do São Bento ontem no Walter Ribeiro, do estádio, acompanhando o São Bento que teve dificuldades. Agora encontrou um adversário osso duro de roer, que foi o Rio Branco. Vamos falar do São Bento a partir de agora. No final a gente fala das rodadas aí, da rodada do Brasileiro, né? Uma semana de feriadão, bom demais para você curtir o canal, acompanhar a gente aqui, ver os outros vídeos também. Legal demais ter você com a gente.
com apoio de Loucos por Futebol. A gente está sempre sorteando camisa aqui, também do IGA Atacado, que fica na Juvenal de Campos, tem preço baixo todos os dias. IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos. A Docelinho está com a gente. Festa Junina e Festa Julina é na Docelinho. JJ3imóveis.com.br, o sonho da casa própria do seu apartamento. Enfim, nossos apoiadores por aqui. Quero agradecer também o William Despachante, que fica ali na rua Travessa da Nogueira Padilha, pertinho do Berto Reale, ali é a Rua Olivério Pilar, Rua da Churrascaria Laçador, Nilson Duarte. E está com a gente também Votoágua. Votoágua tá com a gente também. Votoágua é a loja mais completa de purificadores de água de Votorantim e região, onde você encontra refil para todas as marcas originais similares. Entrega e assistência técnica a domicílio. Fica na 31 de março, que você conhece bem, Nilson. Número 126, o WhatsApp para você chamar é o 991-32-1827. Falamos de Votoágua, purificadores de água. Tá junto com a gente por aqui. E o Bentão, Nilson, água não faltou ontem, faltou aquela chance do gol que acabou não acontecendo, né? O jogo foi abaixo, né, Carlinhos? Não, o jogo foi um pouquinho abaixo do que a gente queria, do que a gente esperava, do que a gente projetava, até por toda a questão dos 15 dias de preparação. Acho que o São Bento ficou devendo um pouquinho ontem no que diz respeito à finalização, à chegada, a criar chances. O futebol é um negócio muito maluco, né? Às vezes você não cria chance nenhuma, primeira chegada, uma bola bandida dentro da grande área, uma bola parada, você marca o gol, ganha, vence por 1-0. Mas a gente sabe que a possibilidade disso acontecer é muito menor. Quanto mais chances você cria, quanto mais oportunidades você gera, mais próximo da vitória você está. E ontem o São Bento, na minha visão, não esteve próximo da vitória em nenhum momento. O Ademir Fezan chega a citar uma bola do jogo nos pés do ataque do São Bento, mas para mim quem teve a bola do jogo, quem esteve mais próximo da vitória em um lance capital também, apesar de todo o equilíbrio do jogo, foi o Rio Branco, com o Renilson tirando uma bola em cima da linha. Fiquei a leve decepção, não é nada se para fazer tanto barulho, mas a minha leve decepção em relação ao São Bento ontem, ela passa muito, Carlinhos, pelo tempo de treinamento que o São Bento teve e me parece que não tivemos a evolução. Tem uma informação também, o Diego Farias não estava no banco de reservas ontem, e não entrou no jogo, havia entrado no segundo jogo diante do Bragantino, e o São Bento faz um trabalho, né, de recuperação física, inclusive fora de Sorocaba, com o Diego Farias. Então, teve gente até me perguntando ontem, após o jogo, o que aconteceu, por que o Dieguito não veio para o jogo? O São Bento está fazendo esse trabalho de recuperação, não existe nenhuma confirmação em relação à contusão, o que se trabalha é essa recuperação física, inclusive o São Bento buscando profissionais fora de Sorocaba para que essa recuperação aconteça, para ter o Diego, que pode ser e será importante nessa campanha da Copa Paulista. Então é por isso que o Dieguito não veio para o jogo em minutagem, em nenhum minuto, o Carlinhos. Aliás, o próprio Ademir Fezan falou aqui da situação do Diego, porque ele estava na Itália, aí o campo é diferente, a bola é diferente, o clima é diferente, ambiente diferente, os jogadores diferentes, o estilo de jogo é tudo diferente. Então, tem que ter uma adaptação, né? Claro que futebol é futebol, a bola é redonda, nunca vai ser quadrada, mas existem algumas adaptações. E esperamos que essa adaptação seja o mais breve possível, porque se ele é um bom jogador, jogou na Itália, ele jogou no nível bom para o São Bento hoje na Copa Paulista, ele vem se encaixando com uma boa peça, né? É o que a gente espera. Então, seria bom tê-lo rapidamente, o mais rápido possível, apto para poder entrar e ajudar esse time, né, Nilson? Com certeza, é uma peça importante e é importante esse trabalho do São Bento também, né? O posicionamento, o próprio Juliano Amorim que trouxe essa informação, clareza na informação, né, em relação à gestão dessa possibilidade de ter o Diego Farias em forma. É melhor ter o Diego Farias em forma só no segundo turno, ainda que por alguns minutos, 20, 30 minutos para jogar, mas apto de fato a jogar do que tentar forçar um retorno. A gente sabe que tem a opinião do jogador também, que quer jogar, né? Evidentemente o Dieguito quer jogar, mas paciência é importante nessa situação também. Então,
paciência talvez seja a tônica. Não é fácil pedir paciência para o torcedor de São Bento, afinal de contas, o time vem aí numa sequência não tão boa, né? Caiu no Paulista do ano passado, fez uma boa campanha nesse ano na 2 e não classificou, então pedir paciência para o torcedor de São Bento é algo um tanto quanto complicado, mas nesse caso é importante para buscar esse encaixe, para buscar esses pontos necessários para passar de fase nessa Copa Paulista. Para você ver, às vezes a torcida do Palmeiras, que é um time que vem ganhando tudo, o pessoal não tem paciência, a turma do amendoim tá por lá, imagina a torcida do Corinthians, a paciência que tem que ter com esse time, é assunto para daqui a pouco, é assunto para daqui a pouquinho. A torcida do Palmeiras é mal acostumada, a torcida do Palmeiras é a mais chata do Brasil, mais reclamona do Brasil, ganha título todo ano e tá aí arrumando. Uma das mais chatas. Não pode ver uma crise o torcedor do Palmeiras que quer abraçar a crise, eu nunca vi, deve estar com saudade da Série B, não é possível. Deus me livre, não. Olha só. Ô, Nilson, eu achei o Thiaguinho entrou com a 7 ontem, né? Isso. Você tem memória melhor que a minha. O Thiaguinho entrou. Ele entrou, já foi acionado, já deu 2 piques. Eu percebi, eu não me falei isso na hora, mas eu percebi que ele já estava meio cansado. Não sei se você percebeu isso. Porque chegou e já foi acionado, mas depois ele acabou. Também o jogador tem aquele momento do jogo, né? Dá um pique, dá 2, dá aquela sensação de cansaço, mas depois engrena e vai. Aí parece que depois ele foi mais acionado no fim do segundo tempo, enfim. Mas fisicamente, o próprio Ademir falou, e vai falar daqui a pouco aqui, que o time melhorou. O time melhorou fisicamente. O que não aconteceu foi que não encaixou o jogo, propor o jogo, as chances criadas, que como você disse, o Renilson também fala daqui a pouquinho, ele tirou uma bola que foi praticamente um gol para ele, né? Ele fala isso. Quem que nós vamos ouvir primeiro, Nilson? Para a gente dar um desenrolar nesse Bentão que empatou em 0-0, mas é o terceiro agora no grupo 4. Também vamos colocar a tabela daqui a pouquinho para você, torcedor, para você, internauta, Nilson. É o seguinte, o Thiaguinho, eu acho que ele vem entrando bem e às vezes acaba dando aquela forçada quando chega na partida, né? Ele entra logo no começo do segundo tempo, aliás, exatamente no começo do segundo tempo, numa modificação interessante do Ademir Fezan, tirando o Jair, tirando um volante, colocando o Thiaguinho, que é esse jogador muito mais insinuante, mas eu acho que o São Bento precisa de 2 alas que cheguem mais à linha de fundo para jogar com 3 zagueiros. O São Bento ele é um time muito forte defensivamente, porém o Barreto pela esquerda e o próprio Mineiro pela direita, eles não são jogadores, e é estranho até falar isso, porque o Mineiro ele não é ala, ele é atacante de ofício, mas ele não chega tanto à linha de fundo para fazer o cruzamento, enfim, para fazer aquele facão importante, e pela esquerda menos ainda, porque o Barreto ele é zagueiro de origem, então o São Bento fica muito lento nessa transição defesa-ataque. Acho que a tendência para as próximas rodadas é o Cezinha pela ala esquerda, que vem entrando bem, e o São Bento optar por ter de fato um ala pela direita, e é o Samuel Santos, depende também desta evolução física. Vou colocar na tela aqui o Carlinhos Nau já fazendo a nossa transição de Carlinhos Nau e Nilson Duarte de primeira para Ademir Fezan. Ele já está em destaque por aqui. A gente vai ouvir o primeiro trecho, portanto, dessa entrevista coletiva do Ademir Fezan aqui no Cenário da Bola. A gente, nos 2 primeiros jogos, a gente teve muita dificuldade de circular a bola, de ter a posse, mais a posse, era um jogo muito vertical, né? E nesse jogo a gente já melhorou bastante em relação a isso. Falta finalizar mais. É muito importante a gente ter essa consciência. O futebol de hoje é cada vez mais difícil finalizar como a gente gostava lá nos anos 80, nos anos 90, que tinha 20 finalizações no jogo. Não sei se vocês assistiram Uruguai e Brasil ontem, por exemplo. É difícil você ter uma finalização. É cada vez mais difícil, né? Os sistemas defensivos são cada vez mais sólidos. As equipes são cada vez mais estudadas. Há 5 anos atrás, numa Copa Paulista, você não tinha acesso à informação do adversário, por exemplo, como você tem hoje, né? O jogo é transmitido, enfim. Então, sempre vai ser os detalhes, né? Como você mesmo falou, as 2 equipes com um pouco de dificuldade de criar, justamente por isso. As 2 equipes jogando com 3 zagueiros, com um sistema defensivo bem sólido, mas isso realmente é algo que eu estou trabalhando todos os dias, que é a finalização, né? Todos os dias a gente trabalha um pouquinho de finalização, todos os dias.
mas tem um adversário do lado de lá, né? O jogo, acho que é um jogo igual, né? Um jogo de muito duelo, de muito combate, de 1 contra 1. Começamos melhor, né? O Rio Branco equilibrou o jogo. No segundo tempo eles começaram melhor, porque a gente fez uma troca ali no segundo tempo que ficou só com o volante, e aí o meio realmente a gente tinha muita dificuldade para marcar, mas depois encaixou, né? Acho que as trocas nas alas ali encaixou melhor o nosso jogo, e aí foi um jogo igual até o fim. Tivemos a bola do jogo no final ali, né? Uma boa oportunidade, mas é seguir. É o que eu falo sempre para eles, né? A gente tem que somar pontos, só chega quem soma ponto, né? E se manter ali na zona de classificação, e hoje nós estamos dentro. Você viu a evolução física do São Bento com essas 2 semanas de treinamento? Sem dúvida. Física, mas sem dúvida. Em todos os aspectos. Não foi só física, não. Técnica, tática, mental, né? Uma equipe competindo, pode ver. É uma equipe nossa que a gente roubou de bola hoje. Né? Uma equipe querendo... E o jogo, vale lembrar, né? Jogo 10 da manhã, né? O atleta tem que acordar às 6 da manhã, que na nossa cultura, no futebol, não é comum. Né? O jogador dorme tarde, todo mundo do futebol dorme tarde, já é nosso. E um baita calor, né? Um baita sol. Então o jogo realmente já cai na qualidade, mas mesmo assim foi um jogo bom. Acho que foi um jogo bacana, uma pena que não teve gols, né? Para o torcedor, principalmente que veio até aqui, veio ver o espetáculo, faltou gol, né? Mas eu considerei um jogo muito bom. Aí, portanto, o Ademir Fezan, daqui a pouco a gente tem mais Ademir Fezan falando por aqui, o Renilson vai falar também, Carlinhos Nau, nessa última pergunta ele disse ali, a resposta dele foi que esperava até mais torcida, perguntou capacidade do SIC, mas a capacidade do SIC a gente sabe que para ser atingida só em grandes, gigantes jogos na cidade de Sorocaba. Acho que é uma reflexão interessante, essa questão da capacidade do SIC, não, mas do número populacional da região metropolitana de Sorocaba. Talvez aí, quando a gente traça esse paralelo, de fato, a presença da torcida poderia ser um pouquinho maior, ô Carlinhos. Eu acho que poderia ser um pouco maior, né? Melhor e maior. Eu acho que é preciso divulgar mais o São Bento. Não sei de que forma, eu até sei de que forma, né? Mas não sei como que a diretoria pensa em fazer isso. Eu acho que tem que ser feito um trabalho de divulgação e um trabalho, de repente, mais no tete-a-tete, Nilson. Eu peguei uma fase do São Bento, daqui a pouquinho você pode falar e analisar o que disse o Fezan, e a sua visão, sua leitura do jogo de ontem foi perfeita. É que a gente fica entre os botões, a tela, o jogo e a produção, a cabeça fica daquele jeito, né? Mas deu para ver um jogo. Agora, o São Bento já fez muita promoção com empresas. Sorocaba é um polo industrial maravilhoso. Você pode trabalhar isso, porque eu via nos anos 80, Nilson Duarte, você que está com a gente no canal, ali no Walter Ribeiro, à tarde, onde nós não tínhamos ainda a iluminação no estádio, 2.000 torcedores, 2.300, 2.500, às tardes de quarta-feira, no Paulistão. São Bento estava na primeira divisão. Então jogava contra o Juventus, Portuguesa, teve jogo já com o Santos, que foi de quarta-feira. Claro que na época eles pediam para colocar os jogos grandes no final de semana. Né? Tinha um Juca Paz aí, o diretor de São Bento, o cara era fera, chegava na federação, todo mundo batia continência pro cara. Então, né, eram outros tempos, né? Uma ligação. O Sorocaba já teve um presidente, né, da região, da federação, que foi o Mitidieri, né? Então era outro tempo, Nilson, mas tinha aquela promoção que o pessoal fazia, o São Bento fazia com as empresas, que dava ingresso para o funcionário, liberava mais cedo, tanto nos jogos da tarde quanto nos jogos do final de semana. Então, tinha assim uma adesão maior pelo São Bento. Quer dizer, a população de Sorocaba não chegava a 350 mil na época. Hoje estamos beirando 800 mil e a região mais de 1,5 milhão, e o público diminuiu. Será a função da transmissão pela internet? Será as mídias sociais? O que será? Ou será que falta realmente o torcedor falar, pô, R$20 domingo de manhã, o que tem de lazer para fazer? Sorocaba tem algumas coisas, mas
Você tem um jogo de futebol bacana como foi ontem, tudo bem que o placar e o 0-0 não foi tão legal, mas foi um jogo legal, foi um jogo bacana, a torcida gritou, a torcida, né, aplaudiu em vários momentos o time do São Bento, tem esse termômetro também. Então são coisas para a gente poder analisar, de repente, num programa, trazendo um diretor do São Bento, o Juliano, quem sabe, para a gente ver o que poderíamos fazer para o público ir para o estádio. É uma reflexão de milhões, né, Carlinhos? E há muito tempo a gente tem esse posicionamento, digamos assim. Porque é o seguinte, o São Bento na Série B, 18-19, a média foi 2.300, 2.400, 2.500 num jogo maior. Um Fortaleza, não passava muito disso. Então, se a gente imaginar que o São Bento levou a metade do que levava para a Série B, num jogo domingo de manhã de terceira rodada de Copa Paulista, a gente sempre tem que mensurar, né? Ver os dois lados. Não é terrível, não é bom, evidentemente. Para mim, pior é essa média da Série B. Para mim, o Sorocabana não entendeu o tamanho do São Bento na Série B e os 2 anos não foram suficientes, infelizmente. Mas quando você pensa que está levando a metade da média da Série B para um jogo de Copa Paulista de terceira rodada, talvez comece a ficar um pouquinho mais razoável. Mas sempre dá para melhorar, né? Eu sou sempre daquela turma que acha que a situação pode ser melhor, enfim, que as coisas podem ser mais interessantes, Carlinhos Nau. Olha, você falou que o torcedor não entendeu nos 2 anos que o São Bento disputou Série B, ficou entre os 40 maiores clubes do Brasil, né, mais importantes, e o torcedor realmente não compareceu. Um ou outro jogo, talvez o do Curitiba tinha mais de 4 mil, não sei, e o torcedor ficou devendo na Série B, eu acredito, pelo número, a média, né, de número comparecendo. Agora, vamos olhar um pouco o terreno e o quintal do vizinho? Vamos falar do Ituano. Itu está do lado, né? O Ituano está na Série B, tudo bem que está mal, mas venceu agora a última rodada. Eu acho que não vai cair, vai se recuperar. Mas já foi campeão paulista, está sempre recebendo Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, jogou Guarani e Ponte Preta agora na Série B com Vasco, né? E engrossou pro São Paulo nesse Paulistão desse ano. Se não fosse um pênalti aos 49, o Ituano passaria de novo. Não foi desse ano, foi do ano passado. Esse ano o Ituano caiu, Carlinhos. O Ituano caiu? Caiu, tá na Série, vai jogar com o São Bento ano que vem. Mas o São Paulo jogou com o Ituano esse ano e teve um pênalti não foi com o Ituano no último minuto, tava 2-2, o São Paulo fez 3-2 na Série 1? Mas o Ituano acabou caindo de divisão. O Ituano caiu pra Série 2. Mas então, em vez dele passar de fase, ele caiu. Porque perdeu esse jogo. Foi esse ano, né? Nós transmitimos aqui, minha cabeça tá doida aqui. Mas, qual é a média de público lá no Novelli Júnior? Essa é a pergunta. Também é baixo O demais. Ituano leva num jogo comum da Série B o que o São Bento trouxe para a Copa Paulista. 1.200, 1.300, 1.400 torcedores em média, né, nos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. De fato, bem chama muita atenção essa questão do distanciamento do Ituano do seu torcedor. E acho que o São Bento precisa fazer o caminho contrário, Carlinhos. É verdade. E o gol que o Renilson fez ontem? Aspas, tirou o gol do Rio Branco. Dá para ouvir o Renilson falando, Nilson Duarte? Vamos tentar aqui, Carlinhos Nau, até porque se você fica com os botões lá, eu fico com os botões aqui, Nilson. Vamos pro Renilson. Boa tarde. Eu acho que a gente somou um ponto, que a gente sabia que ia ser um jogo difícil, era contra o líder da chave, time competitivo, tinha muita qualidade também. E eu acho que é isso, a gente somou um ponto e a gente sabia que a competição é difícil, não tem jogo fácil. E quanto mais a gente somar ponto, é melhor, que a gente vai estar sempre brigando ali por cima da chave. Boa tarde, eu queria que você falasse do lance capital que você participou, tirando uma bola já com o goleiro fora do lance. Conta pra gente como é que foi, inclusive a sensação, somar um ponto é importante, poderia ser pior se você não tivesse no local exato ali para tirar aquela bola, Renilson. Conta pra gente como é que foi. Boa tarde. Eu fui feliz ali no lance, consegui fechar bem, consegui tirar a bola. Ali para zagueiro, pra gente que é defensor, é como se fosse um gol pra gente. E muito feliz por ajudar ali nesse lance. E é isso. Tá aí, portanto, o Renilson falando, inclusive, desse lance capital. Carlinhos Nau tirou a bola em cima da linha. O Fezan, claro, ele tem que trazer sempre pontos positivos, né? Mas para mim, bola do jogo mesmo, quem teve foi o Rio Branco, e as chances mais claras de abrir o placar
foram do Rio Branco. Não é nada desesperador, mas para mim, quem teve a bola do jogo e quem foi o homem do jogo foi esse que acabou de aparecer aqui na nossa tela, foi o zagueiro Renilson. Manteve esse placar em 0-0. É verdade. O São Bento teve até algumas chances, mas como você falava há pouco tempo aqui, antes de a gente entrar no assunto de torcida, o torcedor, eu acredito, está devendo, precisa ir mais ao estádio, prestigiar e valorizar o que tem. O ituano tem que ser valorizado pelo morador de Itu e da região, e aqui Sorocaba e região, valorizar o São Bento, porque é o que temos, né? Já tivemos Atlético, já tivemos outras opções no basquete, por exemplo, hoje tem a LSB, perdeu, mas é o time da cidade, teve que valorizar isso, porque se esses times não estão jogando, você não tem lazer na sua cidade para poder prestigiar. Então vamos prestigiar o São Bento. Mas eu acredito que o São Bento fez um jogo razoável, bem postado, mas você falava das descidas dos laterais, né, Nilson? Como era o nome daquele lateral que era do São Bento, deu problema, foi para o São Paulo, voltou, que descia, fez gol do São Paulo, esqueci o nome dele. Regis. O Regis, está em Brasília, alguma coisa assim, viu? Precisamos de um Regis também no São Bento hoje. O estilo de jogo do Regis, né? Para descer pela direita, o que o Mike faz no Palmeiras, eu acho que falta isso. Quando o Fezan coloca o 22, que é o Samuel Samuel, Santos. eu pensei que ele ia fazer um pouco disso, mas acabou não conseguindo. E aí, eu tô com o Fezan. Você tem que ver que do outro lado tem um time também marcando, né? E bem fechado e bem postado. O São Bento teve muita dificuldade. Lembrando que o Marcos Nunes foi muito barrado e com muitas faltas, né, Nilson? O Marcos Nunes foi caçado já no primeiro minuto do É. jogo. Ele toma um tranco muito forte, demorou demais para começar a punir com cartões o Salim Fendi Chaves, que foi o árbitro do jogo. Agora, em relação ao Regis, Carlinhos Narro, o São Bento precisa de um Regis, o São Paulo precisa de um Regis, o Corinthians precisa de um Regis, a seleção brasileira precisa de um Nossa, meu Regis. Deus. Era, Verdade. era um jogador que, se não fosse o problema da dependência química, que é claro e evidente, ele disputaria a Copa do Mundo. Não, é extra classe, fácil, fácil. Inclusive o Regis, nessa temporada 2024 da Várzea, em Sorocaba, o Parque São Bento trouxe o Regis, inclusive o Enal joga no gol do Parque São Bento, no veterano. A diretoria chegou a trazer, o Regis fez um jogo, mas ele continua com os mesmos problemas e aí não houve sequência, ele acabou voltando para sua cidade de origem, a sua base, que é Brasília. Mas esse eu já tive a oportunidade de entrevistar o Regis cara a cara, em estúdio. É um cara que ele é muito excepcional, mas ele tem uma doença que é a dependência química, e isso impediu ele, de fato, de jogar na Europa, de jogar na seleção, de disputar a Copa do Mundo, um negócio absurdo. Samuel Santos, ele precisa de uma evolução física, até porque também estava fora do futebol profissional. Vai ser, eu tenho certeza que vai ser uma opção, e eu destaco o outro lado, o Cezinha. Porque do outro, a gente tem essa questão do Mineiro, que é um atacante que joga pela direita. Mas na esquerda, apesar de estar fazendo um campeonato bem seguro no que diz respeito à parte defensiva, o Barreto, ele é zagueiro de origem. Então não é um cara que vai ter a compleição física, enfim, a tendência, digamos assim, de fazer aquele facão, de fazer ultrapassagem, de fazer 1-2 lá pela esquerda. E quando entra o Cezinha, o time melhora. Então, Sim. talvez seja essa questão até física, tanto do Cezinha quanto do Samuel Santos. Eu também não estou no dia a dia, não estou nos treinos todos os dias, e não estou falando que o Fezan está escalando errado, e não estou querendo nem dizer para o Fezan o que ele tem que fazer. É o técnico quem tem que tomar esse tipo de decisão. Mas me parece muito claro que o São Bento se ressente da falta de laterais que façam esse fundo quando você opta por 3 zagueiros. Então, esse ala, ele precisa ser mais leve, ele precisa gerar mais opções para o meio-campo e para o ataque. Acho que é uma tendência natural do São Bento buscar modificações nestes dois lados. De repente, você começar com o Cezinha, você ter o Samuel Santos por mais tempo. O Samuel Santos, eu tenho certeza que a questão é física, essa readaptação ao futebol profissional. E o Cezinha, eu não sei. O Cezinha é um jogador que vinha jogando, que está em atividade e pode ser importante. O São Bento vai ser mais insinuante
quando essas duas peças estiverem em campo por mais tempo, e eu particularmente torço muito para que logo, para que em breve, quem sabe já no próximo sábado, essa dupla saia como titular. Acho que serão as duas mudanças naturais nesse time do São Bento que vem sendo repetido, né? Também é importante destacar, né? O São Bento gabaritou 3 escalações seguidas em 3 jogos da Copa Paulista, isso também é importante. É verdade, São Bento teve as 3 escalações iguais contra Capivariano, venceu, Bragantino empatou e ontem no Walter Ribeiro, último domingo, 0-0 com o Rio Branco. Vê se eu tô certo, me corrija se eu estiver errado. O São Bento entrou com o Thiaguinho, número 7. Aí começou a acionar o Thiaguinho, que teve dificuldade na marcação. Ele conseguiu romper a linha uma vez ou duas no máximo, e aí entra o Cezinha, que você falou, lateral esquerdo, um ala que começou a descer mais, e o São Bento começou a trabalhar naquele corredor esquerdo, campo de ataque. Tanto que o São Bento forçou e conseguiu achar, num determinado período do jogo, as chances pela esquerda. Dali surgiram alguns cruzamentos, algumas jogadas, até jogadas ali rompendo a linha e chute para gol. Tanto que o Thiaguinho, que estava aberto pela direita quando ele entrou, quando ele viu que a bola estava só do outro lado, ele fechou para o meio. Não sei se você percebeu isso, Nilson. Exatamente, ele foi buscando. Ele entra no lugar do Jair, que seria o segundo volante, justamente para fazer essa transição, ajudando o Felipinho. Aliás, o Felipinho, na minha concepção, fez um bom jogo, distribuindo bem a bola, fazendo a bola andar, mas tem a questão da própria função do Felipinho, da falta de opções na hora de distribuir esse jogo. Mas o próprio Thiaguinho, que para mim vem entrando bem, cresceu quando o Cezinha também despontou como uma possibilidade lá pela ala esquerda. E por que estamos falando muito desse ataque do São Bento? Porque a dificuldade ela ficou clara e evidente, e em todo esse contexto, tanto com o próprio Marcelo Mineiro, quanto com o Luiz Barreto, a questão defensiva ela é excelente. É importante destacar também, né? Muito difícil marcar gol no São Bento. O São Bento tomou um gol em uma bobeira na estreia, um gol que nasceu de uma bola parada, enfim, acabou tomando um gol. Mas depois já são 2 jogos sem a defesa ser vazada também. A gente não pode ficar ranzinza demais e achar que tudo está errado, sem dar o crédito também. A questão defensiva do São Bento, ela funciona e com estas duas peças, com o Mineiro e com o Barreto, um pela direita, outro pela esquerda. Mas a gente quer, para vencer jogo, é necessário marcar gol. Então, acho que hoje esse caminho do São Bento, essa busca do São Bento é por uma melhora no setor ofensivo. Quem sabe você muda um lado, você muda só a esquerda, por exemplo, mantém o time mais posicionado, um posicionamento um pouquinho mais defensivo, eu diria, pela direita, e coloca um Cezinha pela esquerda, precisa mudar logo os dois de uma vez, enfim, são os pitacos aqui, né, de quem tem o microfone, de quem acompanha, de quem quer o bem do São Bento, né? A gente não está aqui para gerar crise ou para trazer nenhum tipo de situação desconfortável, são apenas opiniões. Agora, pode ser feito isso sim, não só porque tem um belo volante que é o Igor Cristiano, né? Que fez mais um bom jogo, é um volante de contenção muito bom. Na saída de bola também ele tem muita qualidade. E com o Cezinha pela esquerda descendo mais, ele pode preencher aquele lado para dar uma guarnecida no setor defensivo. São coisas que o professor vai saber fazer, o Ademir vai saber fazer, e o Ademir vai falar mais um pouquinho, né, Nilson? Na coletiva de ontem, participamos, transmitimos ao vivo aqui no canal. Para você que não acompanhou aqui no Cenário da Bola, podemos colocar mais uma vez Ademir Fezan, que fala um pouquinho e analisa esse jogo do Bentão contra o Rio Branco, 0-0, a 4ª rodada. São Bento, que é o 3º colocado no grupo, com 5 pontos. O líder, o Rio Branco, tem 2 a mais só, 7 pontos. Lembrando que, voltando um pouquinho o ano para o comecinho, o São Bento liderou muito tempo e sobrou na Série A2, mas na hora do mata-mata encontrou um Noroeste que não deixou o São Bento concretizar o seu sonho de acesso para a Série A1. Então agora tá bom, tá ali, ó. Vamos devagarzinho, de repente vai evoluir na hora certa, e na hora H o São Bento vai fazer uma bela Copa Paulista. Tem peças, jogadores e treinador para isso. A hora que você quiser, Ademir Fezan pode falar, Nilson. Vamos ouvir, portanto, Ademir Fezan falando aqui no Cenário da Bola. Você teve uma conversa com uma cobrança de um treinador, falando, vem cá, vamos trocar de lugar. Como é que foi esse momento? Conta pra gente. Foi uma brincadeira ali. Não, isso foi uma brincadeira do torcedor do Rio Branco.
o torcedor do Rio Branco, né? E deixei meu saco o jogo todo e teve um momento que eu brinquei com ele, mas isso é natural, isso acontece muito no futebol. A gente vê até na Série A aí, né? Isso é uma brincadeira ali que a gente, né? Você escuta o jogo todo, tem uma hora que você vai reagir, só que aí a gente tem que ser inteligente, né? E a gente fala algumas coisas para o cara parar de falar. Você entra Isso aí são estratégias que a gente usa, mas não foi nada demais, não, isso é comum. Sandro, só para finalizar, já, obviamente, né, tentar melhorar essa chegada na frente. Isso que você está falando é maravilhoso, né? Porque o que eu mais prezo é elenco. Depois que mudou a regra para 5 substituições, o jogo mudou. Não sei se vocês repararam isso, o jogo mudou. Hoje você trocar meio time é um outro jogo. É um outro jogo. E nunca na história do futebol o elenco foi tão importante. Justamente por isso. E aí você deu aí 3, 4 opções já para mim. Pô, maravilhoso. Eu como treinador, maravilhoso. Né? Então é o que eu sempre falo, o Renilson está aí, ele vai falar, o elenco. É o elenco. Então essas opções eu tenho, muito legal ver fico feliz demais ver o Carlos Henrique, é um menino, né, da base, entrando sempre bem, terceiro jogo que ele entra, entrando bem de novo, competindo, brigando, e tem outros que vão jogar, tem o Clebinho, o Flavinho vindo aí, né? Que é um processo, a gente tem que pôr na hora certa, no momento certo, mas eu estou contente com o grupo, e aí eu tenho essas opções. E aí é o que eu te falei, é estudo do adversário, igual hoje, né? Às vezes as pessoas falam, pô, mas estão jogando em casa, tá com 3 zagueiros, mas a gente estudou o adversário a semana toda. Não sei se vocês repararam, mas eles jogam com 2 atacantes enfiados, que não voltam de jeito nenhum. E aí, tanto que nosso sistema, com 3-2 ali, a gente tem que ter uma superioridade numérica no momento defensivo, funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Talvez a gente poderia estar falando aqui, né, tem que jogar com 2 zagueiros, mas se a gente tivesse perdido o jogo? Né? A gente sempre fala do si, né? E sempre muita análise em cima do resultado. A gente tem que analisar o contexto todo. Eu sempre falo, a gente sempre analisa o nosso time, né? Mas esquece de analisar o adversário. Como é que o adversário se comportou contra nós? Né? Então a análise tem que ser feita do todo, né? Isso é muito importante. Mas essas opções que você falou são opções que a gente sempre está na nossa cabeça e o elenco vai jogar. Naturalmente, uma troca ou outra vai acontecer, depois volta de novo. É assim, time campeão é o elenco. Tá aí o Palmeiras para provar, né? Não é verdade? O Palmeiras usa o elenco, né? Para. Ele também falou não dá. Eu vou embora. Não, mas é a realidade, tá é um espelho hoje o Palmeiras. Todo o trabalho, mundo a fica gestão... assim, eu vou embora. É. Depois dessa, eu vou embora. Ai. Fala, Nilson. E aí, o que você achou da fala do professor? Não, ele é bastante coerente, ele é muito claro nas explanações. A gente vai conhecer também a fundo, digamos assim, o técnico do São Bento, se o São Bento passar por dificuldades, né? Por enquanto, ele vem analisando, e acho que é a função do técnico, analisar esse copo meio cheio, né? Com a invencibilidade, enfim. Mas eu desconfio do empate em Bragança Paulista, venho falando isso aqui no Cenário da Bola há algum tempo, se esse resultado de fato vai ser bom lá na frente, e não considero um bom resultado, um resultado no máximo razoável você empatar com o Rio Branco, com todo o contexto e com todo o respeito à instituição do Ituano, enfim, a temporada que o Ituano faz, mas acho que não dá para achar que foi maravilhoso empatar com o Rio Branco jogando em casa, com o Rio Branco jogando em casa. Então, eu concordo com tudo que ele disse, explicou lá o entreveiro com o torcedor, né? Isso aí chegou para mim no finalzinho do jogo, Carlinhos. Não, a gente estava no estádio, então foi algo que a geração da transmissão no YouTube acabou detectando, e aí me mandaram mensagem, o Fezan teve um bate-boca, digamos assim, com o torcedor. E a gente da cabine, e nós ainda na cabine do lado oposto, do lado das cadeiras, evidentemente a gente não conseguiu acompanhar, foi por isso que eu fiz essa pergunta, e ele explicou, dizendo que essa conversa foi com o torcedor do Rio Branco, mas também, quem sou eu para dar conselho para o Ademir Fezan? Mas se ele, o São Bento, não pegando uma sequência de vitórias, se ele ficar dando resposta para torcedor ali, que fica muito próximo do banco de reservas, também pode ser algo não tão importante. A preocupação, na minha concepção, de um técnico à beira do gramado é buscar alternativas para que seu time obtenha o melhor resultado. Mas a turma do amendoim está em todo lugar. E daquele lado de lá,
Você pode chamar de populares, porque é um setor coberto com arquibancada, não tem cadeira, né? Já fiquei muitas vezes daquele lado, né, Nilson? E olha, o pessoal é tão chato quanto de cá, viu? Para falar, para xingar, porque o torcedor é muita emoção, é muita paixão. E ele vai para o estádio, ele quer ver o seu jogador driblar, dar um chapéuzinho, fazer a jogada boa, correr bastante, e ele quer ver gol. E quando não tem gol, aquela emoção que ele queria soltar, aquela carga que ele queria descarregar, gritando gol, vibrando, fica preso. Daí ele vai xingar o jogador, vai xingar o torcedor, vai xingar o treinador. É normal isso, né? Agora, o treinador tem que esquecer disso. Eu não sei como é que foi, nem vi como é que foi, vou procurar saber depois. Agora, eu acho muito honesto no que fala o Ademir Fezan. O São Bento, 2 empates e 1 vitória. Tá bom, maravilhoso? Não. Tá ruim? Também não. Tá ali, ó. Tá numa média razoável. Digamos assim, que não acendeu luz amarela, não acendeu nada disso ainda, mas precisa dar uma resposta imediata. E a resposta imediata é contra o Primavera em Indaiatuba no próximo sábado, né? Tem que ser. Jogando fora de casa, o São Bento vai precisar buscar ponto. O Primavera vem de vitória, vem numa crescente na competição. Venceu o Red Bull Bragantino 2 jogando em Bragança Paulista, marcando 4 gols em uma partida. Em uma partida já marcou mais gols que o São Bento na Copa Paulista. É um jogo cascudo, é jogo, talvez seja o jogo definitivamente para o São Bento se posicionar, né? Porque começa a equalizar essa questão do jogo a menos, jogo a mais para um e para outro. O Rio Branco não joga e aquela coisa, o Capivariano enfrenta o Red Bull Bragantino 2. E o São Bento pega o Primavera fora de casa. Eu diria que é uma rodada importantíssima para o São Bento no que diz respeito à tabela de classificação e mais ao posicionamento do São Bento. O São Bento vai brigar para ser o primeiro colocado, vai buscar essa primeira colocação e pode terminar em primeiro lugar na equalização desses jogos em caso de vitória diante do Primavera, mas também pode terminar fora da zona de classificação, mesmo entrando 3 num grupo de 5, em caso de vitória do Capivariano. O Capivariano pode chegar a 6 pontos em caso de vitória diante do Red Bull Bragantino. Então, rodada... todo jogo é importante, Carlinhos. Toda partida é importante, ainda mais num tiro médio, de curto para médio, num desenho da Copa Paulista. Mas esta rodada, que será a 5ª rodada, o 4º jogo do São Bento, para mim é a rodada onde o São Bento vai se posicionar. Tem um adversário qualificado, jogando fora de casa, adversário que vem de goleada, e o São Bento vive esse período aí de 2 jogos sem vencer. Ainda não perdeu na competição. Se o São Bento vai lá e ganha do Primavera, vai mostrar, olha, estou aqui e brigo pela liderança do grupo até a última rodada, enfim, se posiciona para estar na liderança e brigar por essa liderança até o final do grupo. Se de repente um empate fala, olha, tá todo mundo junto aqui, ninguém solta a mão de ninguém, a gente vai brigar tanto pela liderança e pela classificação até o final, e de repente se acabar não conseguindo trazer nenhum ponto de Indaiatuba, já começa a fazer contas para entrar na 3ª vaga, enfim, para aí a briga acaba ficando para buscar a classificação, até porque a gente vem acompanhando um grupo equilibrado com jogos equilibrados. Classificação que está na tela para você que nos acompanha, para você também acompanhar. Você que está aí no canal, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que fecha o primeiro turno, né, Nilson? São Bento aí no grupo 4, fecha o primeiro turno, digamos assim, contra o Primavera, e já começa o segundo turno, também fora de casa, contra o Capivariano, já no outro sábado, se não me falha a memória, no dia 20. Eu acho que é dia 20, o outro sábado, o São Bento joga, então, 2 vezes fora de casa. Primavera fechando o primeiro turno e abrindo esse segundo turno contra o Capivariano, precisando dar uma resposta, como você disse, não perdeu ainda, não, mas precisa pontuar, porque na classificação está em 3º lugar e uma derrota no próximo sábado complica. Então, nem vamos pensar nisso, vamos pensar numa vitória ou, no máximo, um empate lá com o Primavera. E aí a gente tem que lembrar, como o Ademir falou, do outro lado também tem um adversário que treina, que trabalha, que estuda um ou outro, né? Hoje, com imagens de todos os jogos, os adversários estão se estudando, mas todo mundo sabe como joga o Palmeiras, todo mundo sabe como o São Paulo mais ou menos joga, né? O São Paulo e o Flamengo, mas você tem que criar alternativas e criatividade
durante os jogos para poder fazer diferença e surpreender o adversário. Assim é o futebol, né? Então, tem que esperar alguma coisa de diferente. E o que eu espero é que o time tenha essa mexida que você colocou há pouco tempo atrás aqui nesse nosso papo, nesse nosso cenário da bola, Nilson. Uma mudança ali para podermos ter alas descendo, chegando ao fundo. O São Bento não teve praticamente essa jogada, só quando entrou o 22 não, o lateral esquerdo, Cezinha. o Cezinha, né? O 22, que é o Samuel Santos, desceu muito pouco, ficou mais na marcação. E, enfim, bom, 0-0 o último jogo, vamos esperar o próximo. Quer colocar o Renilson para falar um pouquinho desse empate do Bentão, para a gente fechar aqui? O que é que você conhece do Primavera? Próximo adversário marcou 4 gols ontem no Bragantino e projeta a semana aí também nessa preparação para o jogo diante do Primavera, Renilson. Eu estou acompanhando agora na competição. Estou acompanhando o time deles, é um time muito bom, qualificado. Inclusive ganhou ontem do Red Bull, né? Então a gente vai trabalhar em cima do time deles, ver quais as virtudes que ele tem, os defeitos. E nessa semana ele vai trabalhar, vai ir buscar o resultado lá, na casa deles. E aí, Nilson? Bom jogador o Renilson, né? Bom jogador o Renilson e já projetando esse jogo diante do Indaiatuba, aliás, diante do Primavera de Indaiatuba, Carlinhos. Que seja um bom jogo, vamos torcer. Lembrando que para Indaiatuba, surpreendentemente, o torcedor vai, né? Porque é uma viagenzinha curta, é uma programação diferente, é um programa diferente. Então o torcedor acaba comparecendo como foi em Bragança Paulista, né? E aqui mais pertinho, nós deveremos ter lá, será que uns 50, 60 são bentistas acompanhando? Bem possível, né, Nilson? Bem possível, Carlinhos, até porque a cidade de Indaiatuba é uma cidade gostosa de se estar, né? Tem alguns bares, algumas lanchonetes que o pessoal de Sorocaba, às vezes, fora de jogo, já gosta de comparecer. Tem ali algumas opções de restaurantes. A questão gastronômica da cidade de Indaiatuba é muito interessante. Então, o São Bento tem boa presença de público. Vale lembrar que na Copa Paulista do ano passado, na estreia diante do Mirassol, o São Bento escolheu o Limonge, o estádio em Indaiatuba, para mandar o seu jogo diante do Mirassol e acabou empatando naquela ocasião em 1-1. Então, eu acredito em mais de 100 torcedores do São Bento. Vou dobrar a sua expectativa, Carlinhos. Acredito em pelo menos 100 torcedores do São Bento em Indaiatuba, até porque a galera gosta, tem a questão das próprias organizadas, que também acabam sempre mandando a rapaziada. Então, acho que teremos uma presença interessante de público para esse jogo do próximo sábado, às 3 da tarde, no Mário Limonge, em Indaiatuba. Verdade, não só porque tem São Bentista lá em Indaiatuba, em Salto, que é do lado, né? Tem São Bentista em Campinas, que mora lá e pode vir para assistir. É um conjunto da ópera muito legal. Mais de 100 torcedores lá seria legal, um apoio bacana, porque o torcedor, quando vai para fora, ele grita mais, né? Ontem a gente não escutou a torcida do Rio Branco gritar, estava meio quieta, né? Não gritou quase nada. Mas no finalzinho do jogo apareceram, tanto que gerou uma resposta da torcida do São Bento. Sim, aí no final, depois que acabou, sim, mas foi uma presença com um número interessante, perto de 50 torcedores de Americana que vieram, 2 organizadas estavam lá, enfim. Mas é isso, né, Nilson? Vamos pincelar rapidamente o Brasileirão, Nilson? Bora lá, Carlinhos. Bora lá, liderança do Flamengo tem 31 pontos, só 1 ponto a mais que o Botafogo e Palmeiras, que seguem na sequência, e o São Paulo encostou no G4, Nilson Duarte. Passa o Bahia, o Atlético Paranaense também está chegando, o São Paulo já é o 4º colocado nessa classificação. Vamos falar da parte de cima, Flamengo, Botafogo, Palmeiras e São Paulo. Esses brigarão pelo título, na sua opinião? Tem a impressão que com a presença do próprio Bahia, apesar da derrota para o Palmeiras ontem, quem pode chegar nessa bagunça aí também é o Atlético Paranaense. Acho que estes 6 vão se alternar ali na liderança e na busca pelo título. O São Paulo se reencontrou, passou aquele período de estabilidade. O Bahia tem um bom time, o Rogério Ceni é um bom técnico, é importante a gente sempre destacar isso. Se preparou bem, é um cara inteligente, monta bons esquemas, e o Bahia é um time bastante forte, vai brigar
na minha opinião, na parte de cima. E aí o Botafogo, o Palmeiras, o próprio Flamengo tem bons elencos e acho que não sai daí, não sai destes 6 aí, Carlinhos Nau, essa briga na parte de cima da tabela. O Atlético Mineiro, para mim, é a grande decepção dessa temporada no Campeonato Brasileiro. O Vasco tá pertinho do Atlético Mineiro já, viu, Carlinhos Nau, na tabela de classificação. Não, passou. Ah, não, tá quase, um pontinho só. O Vasco subindo, o elevador na tabela e o Atlético Mineiro precisa se cuidar, né? Senão a zona da degola é logo ali embaixo. Meu Deus do céu. Agora, interessante o Rogério Ceni, né? No Flamengo foi até campeão, mas o Flamengo é uma coisa difícil de falar, né? Muita politicagem, muita coisa de bastidores. No São Paulo, acabou não dando certo. Também não tinha aquele time, né, na época, o Rogério Ceni, mas no Fortaleza fez um belo trabalho, tricolor das mesmas cores do Bahia, né? Parece que essas cores vermelho, e azul e branco dão sorte para o Rogério Ceni, que faz um bom trabalho no Bahia. O Bahia está lá em cima na tabela, brigando no G6 e já teve no G4, agora perdeu do Palmeiras. Palmeiras que parece que vai aos poucos, né? Mudando o time aqui, mudando o time ali. Ontem voltou o Rafael Veiga, o Dudu ainda não voltou definitivamente depois da contusão, pode até ser uma moeda de troca para vir o Gabigol. Aí opiniões se divergem demais, né? Divididas demais. Gabigol do Palmeiras é bom, não é bom? Vai dar certo, não vai dar certo? É uma coisa maluca. Vamos falar da parte de baixo, Nilson? Bora lá na zona do desespero, Carlinhos Nau. O Cuiabá, o Vitória e Criciúma subiram, né? Estão fora da zona do rebaixamento, mas a 2 pontos apenas do Corinthians, que é o 17º, depois da derrota de ontem para o Cruzeiro, e poderia ser uma goleada histórica ontem no Mineirão, hein? Depois aí o presidente perdeu a cabeça, disse que deu um murro num torcedor, aí deu delegacia, BO. O Corinthians está uma lambança, né? Não sei até quando vai isso, não sei não, hein? O Grêmio é o 18º, porém com 13 pontos, 2 pontos a menos que o Corinthians, mais 2 jogos ainda por fazer. Então, 11 pontos e 13 jogos, 2 jogos a menos que o Corinthians. Atlético Goianiense também tem 11 pontos, mas tem 15 jogos, o mesmo número do Corinthians. E na lanterna o Fluminense, que reforçou a segurança lá, viu, Nilson? Disse que estavam querendo roubar a lanterna dele. Alguém queria roubar a lanterna do Fluminense. Não sei quem que vai querer pegar esse artefato aí. Todo mundo foge dessa lanterna. O desempenho é ruim. O Mano Menezes vai ter um trabalho absurdo. O Corinthians, toda ebulição de fora de campo, acaba refletindo também dentro de campo, e a gente fala isso há muito tempo, não é descobrir a roda novamente, vem passando por esse momento de instabilidade e a cada rodada vai se complicando, né? Eu venho falando aqui rodada após rodada, olha, acho que Fluminense e Corinthians não caem, mas essas duas equipes não estão dando resposta. O Grêmio, apesar destes 2 jogos a menos, vem desempenhando muito mal. Existe a expectativa de voltar a mandar seus jogos na arena do Grêmio em Porto Alegre. O Internacional já voltou, mas o Internacional foi quem menos sofreu nessa questão de precisar mandar jogos fora, continua pontuando de maneira interessante. Ainda falando dessa parte intermediária da tabela, interessante desempenho do Internacional e do próprio Cruzeiro, que venceu o Corinthians. E nós temos aí essa parte de baixo da tabela. O Corinthians precisa tomar precauções para de fato conseguir sair. O Fluminense, rodada a rodada, vai se complicando também. Difícil a vida destes 4 na parte de baixo da tabela. A se observar sempre a evolução ou involução das equipes próximas da zona de rebaixamento. Eu vinha dizendo semana após semana que, olha, todo mundo está mirando o Vasco. Mas o Vasco, até por essa vitória fora de casa nessa última rodada e pelo desempenho das últimas rodadas, independente do resultado, vai se distanciando cada vez mais. E aí, talvez isso acabe sendo até positivo para quem está na zona de rebaixamento, porque quando você pega a tabela hoje, você mira pelo menos 3 times, Criciúma, Cuiabá e Vitória, são os que estão na mira dos times que hoje se encontram na zona de rebaixamento, Carlinhos. É verdade. Lembrando que vamos falar desse trio gaúcho, Juventude, Grêmio e Inter. O Inter acabou perdendo em casa para o Vasco, foi no Beira-Rio o jogo, inclusive, e o Juventude, no Alfredo Jaconi, venceu o Grêmio por 3-0. Nós fizemos aqui Palmeiras e Grêmio. Pô, o Palmeiras sofreu para conseguir empatar o jogo e foi naquele esquema Palmeiras mesmo, né?
foco, determinação até o finalzinho. E o Juventude mete 3 no Grêmio. O que acontece com esse Grêmio? Lembrando que Inter e Juventude estão no meio da tabela e o Grêmio, falando dos times gaúchos aqui, está lá em 18º lugar e tem 2 jogos a menos. Essa é a grande chance do Grêmio. Olha, o Flamengo tropeçou contra o Cuiabá, parece que com times menos expressivos, com todo respeito ao Cuiabá, que é um belo time, uma bela estrutura e um bom elenco também. Parece que o Flamengo contra esses times não vai, né, Nilson? E saiu perdendo, né? Saiu perdendo, inclusive chegou ao empate. Agora, em relação também, só para fechar, ao Juventude, o Juventude é muito bom jogando em Caxias e muito ruim jogando fora. Se o Juventude mantivesse um desempenho parecido fora de casa, ou buscando mais empates, estaria também nessa parte de cima da tabela. Porque quando joga em Caxias do Sul, é um time bastante difícil de ser batido. E o Corinthians sem técnico? Manda o Português embora, Tonhão da Fiel foi embora, e aí todo mundo reclamou. Nem sei quem é o interino lá, e não deu muito certo, né? Tomar 3 do Cruzeiro e quase foi uma goleada histórica. E eu falei no outro programa do Carille, há um zoom para trazer sim o Carille. Resta saber se ele vai topar sair e deixar o Santos nesse momento para vir para o Corinthians. Eu acho que depois do Santos ter bancado o Carille com 5 derrotas e manteve o cara lá, no mínimo a gratidão tem que botar na balança, né, Nilson Duarte? Mas a gente sabe que nem sempre isso acaba sendo essencial num cargo de técnico, né? O Carille, me parece que o Carille já apontou que deixaria o Santos, e aí existe a questão do pagamento da liberação, né? Do pagamento da multa para a liberação do Carille, e aí tem que ver de onde é que o Corinthians tiraria os milhões, me parece que 2 milhões para tirar o Carille do Santos, o Fábio Carille do Santos. Mas a impressão que eu tenho é que na questão profissional o Carille estaria disposto, apesar desta situação do Santos. É a segunda passagem do Carille pelo Santos e, na minha opinião, da outra vez, ele foi demitido de forma injusta. O Carille, ele tem uma metodologia de trabalho muito bem definida. Goste ou não goste, ele é isso, ele é um técnico que você não vai ver o time dele dando goleada, você não vai ver o time dele dando show, não. Mas ele monta um esquema muito defensivo. Baseado em buscar a vitória sem dar espetáculo, digamos assim. E na primeira passagem o Santos não entendeu isso, veio de Diniz para Carille, não sabia onde estava perdidaço, tanto que acabou caindo para a segunda divisão, e aí vai buscar o Carille novamente, e aí talvez até entendendo o que o Carille poderia oferecer para o Santos. Mas a impressão que eu tenho é que se o Corinthians arrumar os milhões que precisa, paga, e o Carille pode ser o próximo técnico do Corinthians, mas mostra a incompetência, a ingerência gigantesca do Corinthians. O Antônio Oliveira, ele ficou balançando nesse cargo pelo menos umas 5 ou 6 rodadas. E se a gente fala de 5 ou 6 rodadas, a gente está falando de mais de mês. Mais de mês esse técnico foi contestado. E aí, o que acontece? Se você tem uma gestão inteligente, uma gestão profissional, você já começa a buscar as alternativas. Não, se a gente precisar mandar o Tonhão da Fiel embora, quem é que a gente vai trazer? Vamos perguntar aqui, vamos questionar ali, vamos sondar acolá. É absolutamente normal. E o Corinthians não fez isso. E aí manda o Antônio Oliveira embora, buscando uma resposta, coloca a bomba na mão do interino, e essa bomba está cada vez mais forte, cada vez mais próxima de uma explosão que seria terrível para o Corinthians, essa queda para a Série B, Carlinhos. Olha, vou dizer para você algumas das manchetes aqui, meio nesse contexto que você está falando. Os problemas do Corinthians, eles são tão gigantescos extra-campo que não deu tempo de pensar no substituto pro Antônio Oliveira, o português, o Tonhão da Fiel. E aí já tem gente falando que o Corinthians está numa situação de urgência de ter um novo técnico. Claro, jogou com o interino. Sabe o que o interino falou? Não falo nem o nome dele aqui, ó. Falou após a derrota, foram mais felizes. Foram mais felizes, demais, né? Quem tá infeliz e o é o torcedor. Foram mais felizes, o Cruzeiro. O Kaká falou assim, ó, ninguém quer jogar a Série B em um gigante como o Corinthians, né? Então, o Brasileirão aí, pro Corinthians, situação complicada. E
a situação do presidente que acabou agredindo um torcedor, aliás, um torcedor de um nível intelectual bom, né, com todo respeito a toda a torcida, mas ele deu entrevista ontem para a televisão, inclusive para Gigante aí, para Globo, e ele falou de uma maneira muito séria do que ele sofreu com um filhinho de 8 anos, ele tomou uma agressão, um soco no rosto, e, segundo a polícia, o delegado disse que tem imagens. Para piorar a situação do Augusto, o presidente do Corinthians teve imagens flagrando a agressão. Situação complicada, né? Meio que assim, já sem controle, descontrole total no Corinthians, um dos times mais tradicionais, com uma torcida imensa, gigantesca e apaixonada, Nilson. Lamentável, Carlinhos. É só a única situação a única frase, a única palavra que dá para dizer em relação à situação atual do Corinthians é lamentação. É lamentável. Dentro e fora de campo, a situação é muito difícil, muito complicada. E quando envolve violência, de parte a parte, tá? Nunca vou concordar com torcida batendo em técnico, em jogador, em invasão de CT, acho isso coisa de bandido. E do outro lado também não vou concordar com jogador que pratica agressão para cima do torcedor, enfim, que acaba, ou o dirigente, ou o presidente, nesse caso, que acaba partindo para a violência. Para mim, violência é sempre passível de sensação de condenação. E tomara que existam as imagens e que ele pague o que deve, enfim. Só lamento para o Corinthians hoje, nesta segunda-feira, dia 8 de julho, só lamentações, Carlinhos Nau. É verdade. Bom, seria ótimo o Corinthians lá em cima, brigando no G6, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, o campeonato ficava ainda mais legal. Porém, para quem não é corintiano, ver o Corinthians lá na zona do rebaixamento, e as gozações, e a rivalidade, o campeonato é bom também, esse ponto corrido é maravilhoso, é muito legal, por isso que a maioria das grandes ligas mundiais trabalham com pontos corridos. O Palmeiras teve mais uma vez a magia do Estevão, né? 17 anos, resolveu para o Verdão ontem, fazendo um golaço, esse menino que o ano que vem vai embora. É uma pena, né, que o futebol brasileiro passa por isso, né, Nilson? Não só o Palmeiras, hoje o maior fornecedor de grandes jogadores. E eu fiquei com dó do Endrick na seleção, porque o menos culpado na seleção foi o Endrick. E aí coloco ainda ele para falar. Olha, a gente teria assunto aqui para o dia inteiro, Nilson, mas o tempo já está chegando no final, Nilson. Você quer encerrar daí? É isso, Carlinhos. O Estevão é extra classe. Eu tenho a sensação de que o Endrick ainda é um patamar um pouquinho maior, mas rodada após rodada, jogo após jogo, o Estevão vai mostrando que também é um extra, que já é um extra classe, e já está se aproximando cada vez mais, na minha concepção, do termo de grande jogador em relação ao Endrick. Posso fazer uma analogia? Vai Vou lá. fazer uma analogia aqui, ó. Fazer uma analogia. O Endrick, na época, era o Nelson Piquet. E o Estevão, Ayrton Senna, né? Claro, depois o Ayrton acabou, infelizmente, né? Mas o Estevão vem, daqui a pouco o Estevão vai passar o Endrick, eu acredito, pelo estilo de jogo dele, pela função dele e essa facilidade, habilidade para romper linhas e finalizar para o gol. O Endrick é outro estilo de jogo, né? Aquele jogador de velocidade, de receber essa bola já em direção ao gol. São estilos diferentes, mas o Estevão, você vai ver daqui 2, 3 anos nas ligas europeias, vai ser um grande jogador e vai brilhar muito. Torço muito por esses meninos que são de famílias simples, humildes e acabam brilhando no futebol. Isso é bacana de ver, né, Nilson? É isso, e o tempo dirá. Pode ser uma bela alusão, mas eu ainda acho que o Endrick tem mais possibilidades de se tornar um grande jogador na Europa. E sorte do Brasil. Se tiver alguém no comando da seleção que saiba utilizar os talentos, e se os clubes que os contrataram, o Chelsea no caso do Estevão e o Real Madrid no caso do Endrick também, conseguirem utilizá-los e extrair o melhor deles, sorte a nossa, Carlinhos. Sorte a nossa. E do Real Madrid que vai ter Estevão, vai ter o Vini Júnior e o Rodrigo ainda, não é isso? É isso, mas tem que ver se eles vão jogar, e o Rodrigo foi muito mal na Copa América também, aliás, como toda a seleção, né? É verdade.
Fechamos por aqui. Muito obrigado você que esteve com a gente. Deixa seu comentário, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente está sempre sorteando aqui camisas da Loucos por Futebol. A gente agradece a parceria com a Loucos por Futebol na Penha 496. Nilson Duarte, uma ótima semana para você, um ótimo feriado. Tem rodada no meio de semana, depois nós vamos estar destrinchando isso por aqui, na quinta-feira. E boa semana para você. Fique com Deus e até mais, Nilson. Valeu, Carlinhos. Forte abraço para você, forte abraço para os amigos aqui da Atitude Online do Cenário da Bola. Quinta-feira estaremos de volta. Podemos aparecer também nas jornadas esportivas a qualquer momento. Se inscreva no canal, ative o sininho, aquela coisa toda que a gente fala em todo o Cenário da Bola por aqui. É importante deixar o like aqui também nesse vídeo, né? Nos acompanhou, deixa o like. Forte abraço, valeu, Carlinhos. Valeu, tchau, tchau.